Boa tarde, Taila. Boa tarde, Jace. Boa tarde, pessoal. Boa tarde! Boa tarde. Saudade de vocês. Tudo bom? E aí, Zé? Acho que ele não ouviu, não. Ih. Ele está tentando conectar Oi, o áudio Lili! dele. Oi, quem é que tá falando? É Larissa. Tudo bom? Tudo, cadê ela? Tá aparecendo a imagem dela. Cadê, Larissa? Cadê Larissa? Ativa sua câmera aí, Lari. A gente quer ver você. Oi? Ativa sua câmera aí, a gente quer ver você. Zé, bota o áudio. Cadê a minha filha? Tô perdida. No sinalzinho da câmera, Lari. Da câmera que tá embaixo. Onde tá Aqui? Start Vida. Clica aí onde tá Start Vida. Tem um símbolo de câmera aí. Que eu tô com o tablet de Belinha. Ô, saí. Saiu não. Ela não ativou o som, não consegue ouvir não, porque ela não ativou o som, tem que ativar o som e a imagem. Agora eu tô te ouvindo. E aí, Zé? Tudo bom, Pro? Como tá você? Saudade de tu. Tô meio estressada de ficar trancada, que eu não gosto. É, né? Da aula, tá estressando já. Tá todo mundo assim. Principalmente os mais agitados. Taila, sua linda, que saudade. Você, Lina, vai começar a trabalhar primeiro do que eu ainda. Será, Zé? É. Pro Reis que não parou, né? Continua na pegada aí, não tem jeito. Não, mas eu também, tipo assim, eu não parei 100% não, que eu tô nas aulas online, né? Mas não é a mesma coisa. É isso aí que Lili falou. A gente sente tanta saudade do espaço físico, estar na escola, de ver as crianças. A E saudade aí é muito tem grande. horas, aí eu tô dando aula, eu dou assim, né, nesse aplicativo no Zoom, aí você vê as meninas errando, aí você tem vontade de entrar assim, ó, pra consertar e dar uns nervosos. Não é fácil, não. Eu tô dando só mais um minutinho, tá? Para as outras pessoas entrarem, a gente já começa. Tem 3 minutos de reunião. Eu vou esperar mais um minuto e aí a gente vai começar com quem tá. Ok. Mas com muita saudade de vocês e dos pequenos. O coração da gente fica apertado, viu? A gente doida pra se livrar. E a gente doido para ter eles na escola. Não, olha, na questão não é se livrar, não. É porque depois a galera não valoriza professor. Mas é um negócio muito louco. Porque assim, ó, e olha que eu tenho experiência de dar aula. É aula de balé, mas eu tenho experiência de dar aula. E eu já trabalhei em escola, eu já dei aula no São Jorge, lá em Ilhéus. Eu passei um ano todo dando aula de física. Não era educação física, física é matéria, né? Sim. Para a 8ª série, dava monitoria para ensino médio e tal. Mas, velho, ensinar filho dentro de casa é surreal. É uma loucura. É só para os fortes. E no meu caso, que são 2. Eu vivo isso, amiga. Eu tenho 2 também. Aula na mesma hora, que se já fosse um no turno, outro no outro. Não, mas essa vantagem eu tenho. Os meus é cada um em um turno. Então, aí pensa aí, minha filha. Ah, Larissa apareceu! Quem? Larissa. Larissa, agora abaixa um pouquinho o tablet pra gente ver você. Isso! Talvez seja melhor informar as pessoas lá no WhatsApp que tem que acionar o microfone e a câmera quando instalar o programa.
Eu vou fazer isso aqui E as rapidinho, pessoas devem então. deve estar acontecendo isso. Porque comigo no instante aqui, eu acabei instalando, eu instalei na estante, né? E aí eu tava te ouvindo, mas não tava te ouvindo, né? Aí no programa aqui indicou, né, para adicionar. Aí foi que eu acionei o som e o vídeo. Aham. Ó, Luiz! É, Vou ter uma palma. Ô, Pro! Legal. Ó, só Pro. Luiz. Oi, Luiz. Tudo bom, Luiz? Vem cá, Helena, vou só pro. Quarta-feira estamos juntos, hein? Tudo Jesus. Ó, Helena, tia Larídia. Quarta-feira, Oi, vamos tudo com bem? tudo. Deixa eu tirar aqui. Tudo bom, amor? Pronto, coloquei lá no grupo agora. Nós vamos começar, tá? De qualquer forma, eu estou gravando a reunião para que depois todos possam Ai, meu Deus. assistir, né? Aqueles que não conseguiram nesse momento, e aí eles possam estar assistindo a reunião. Então, eu convidei vocês para esse momento, né, gente? Primeiro porque as nossas crianças, elas vivem um momento ímpar, que é esse momento de alfabetização. E a situação que a Covid nos colocou, né? Algo que nós não esperávamos. A nossa primeira ideia, ao realizar as aulas online, foi de um período curto, de um período de no máximo 30 dias, e a gente está vendo que o período se estendeu e realmente a gente não sabe como vai continuar esse cenário, né? Que nós estamos vivendo neste momento. No entanto, assim, apesar de muito desafiador, nós não podemos parar, né? Nós precisamos realmente ressignificar a nossa prática, superar os desafios, né, que precisam ser superados, para que nós consigamos continuar a fazer um trabalho diferenciado. E eu achei esse texto, né, esse pequeno texto que fala sobre o significado da palavra ressignificar sobre uma outra ótica, que é olhar de dentro para fora e encontrar novidade no que a gente vê todo dia. É saber que as coisas mudam. É recriar o que um dia foi criado. É saber lidar com o novo. É perceber que tem um pouco da gente em tudo que a gente faz. E é um exercício de autoconhecimento. Então, eu acho que esse é o momento que nós estamos ressignificando tudo, né? Valores, conceitos, coisas que nós pensávamos antes que eram de uma forma. Nós estamos vendo que o mundo mudou bruscamente com essa situação que nós estamos vivendo e nós não podemos parar. Nós precisamos realmente se ressignificar, né? Fazer aquilo que nós fazíamos todos os dias de uma forma diferente. Saber que tudo muda e que nós precisamos acompanhar essas mudanças por enquanto. Para os nossos pequenos, como eu disse, é uma fase de alfabetização. Eu fico muito triste quando eu escuto algumas pessoas dizerem o ano está perdido, a educação se perdeu. Eu acho que com um pouco de esforço de todos nós, né, nós vamos conseguir, sim, ter um trabalho de qualidade, não substituindo nunca as aulas presenciais. Nós sabemos que as aulas presenciais, elas são muito importantes e é totalmente diferente do que nós estamos vivendo agora, mas nós também entendemos que é possível ensinar e é possível aprender à distância, usando novas formas e novas técnicas. Diante dessa situação, né, que foi nova para todos nós, né, as nossas leis também tiveram que correr atrás para dar respostas, né, porque nós não tínhamos nas nossas leis, a nível de país, né, algo que respaldasse o que está acontecendo nesse momento no país, nesse cenário no país. Então, o Conselho Nacional de Educação, ele colocou aí, né, alguns parâmetros para que as escolas elas estivessem seguindo esses parâmetros referente a essas aulas não presenciais. Então, o primeiro ponto importante desse parecer do Conselho Nacional, que foi aprovado por unanimidade agora no dia 28 de abril, ele reduziu, né, ele desobrigou
as escolas do país a cumprir 200 dias letivos. Mas ele disse que mesmo sem 200 dias letivos, nós temos que dar 800 horas de aula, né? Então, diminuir os dias, mas a carga horária ela não pode ser reduzida. Então, que as escolas elas têm que se adequar para cumprir essa carga horária de 800 horas. Não só as escolas da rede privada, mas também as escolas das redes estaduais e municipais. Como é que pode se cumprir 800 horas com menos dias, Reisla? E aí eles deram as opções. Reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de emergência. Só que essa hipótese já foi ressalvada dentro do próprio parecer, que não há possibilidade disso, haja vista que o tempo de volta às aulas vai ser muito pequeno, então não vai ter como cumprir essa carga horária só quando voltar. Então, eles disseram que as escolas, então, que elas ofereçam atividades pedagógicas não presenciais, vinculadas à tecnologia ou não, mas a escola ela vai precisar dar respaldo aos alunos para que eles continuem estudando nas suas casas, né? São as atividades pedagógicas não presenciais, é aquilo que a gente já vinha fazendo. E também a terceira opção foi a ampliação da carga horária diária, ou seja, os alunos vão estudar uma carga horária um pouco maior quando voltar o período presencial. O que a Escola El Shaddai decidiu fazer? Nós vamos adotar as 3 medidas, as 3 sugestões deles, né? Nós vamos repor carga horária de forma presencial, porque quando voltar a gente vai ter aula sábados, nós vamos esticar o nosso calendário, que sempre termina no início de dezembro, então nós vamos esticar esse calendário um pouquinho, a gente vai estudar aí até bem próximo do Natal. Eu brinquei com a Eliane que esse ano a ceia de Natal vai ser na escola, com as crianças. E, havendo necessidade, a gente também vai estar fazendo essa reposição em janeiro, né? Isso vai depender muito de quando as aulas presenciais elas vão estar retornando. Nós vamos continuar com as atividades pedagógicas não presenciais, né? Com as nossas aulas, mas... E também, quando as crianças voltarem, a gente vai ampliar um pouco a carga horária deles, né? Eles saem todo dia às 5, eles vão passar a sair 5h40, 5h45. A gente vai fazer o cálculo direitinho para ver quantas horas serão precisas. Então, eu precisava que vocês estivessem a par disso, né? Que a escola ela vai estar cumprindo o que manda a legislação. Nós vamos cumprir essa carga horária de 800 horas aulas. Lógico que vamos precisar muito da parceria de vocês, mas nós vamos fazer o que for possível para minimizar os impactos aí pedagógicos. Lógico, gente, que nem tudo vai poder ser reparado quando o período presencial voltar, né? Todo o nosso conteúdo programático vai ter que ser revisto e várias ações terão que ser feitas nesse sentido. Outro ponto relevante aí desse parecer, ele diz que nesse período de afastamento presencial, recomenda-se que as escolas orientem alunos e famílias a fazer um planejamento de estudos, né? Com o acompanhamento do cumprimento das atividades pedagógicas não presenciais por mediadores familiares. Então, é o que vocês também já têm feito, né? Tirar um tempo da rotina diária de vocês. Eu sei que tem alguns que estão trabalhando. Para alguns, a questão das aulas não presenciais é mais difícil do que para outros, né? Alguns têm situação que tem 2 filhos, tem dificuldade com a tecnologia, mas todos nós vamos ter que nos esforçar um pouco, né? Para nós, escola também não está sendo fácil, né? Um professor que demorava antes 2 horas para planejar uma aula, hoje em dia ele está demorando 3, 4, porque ele planeja a aula, ele grava o vídeo, com certeza. ele edita o vídeo, ele posta o link no YouTube, isso vira uma loucura, né? Então, todos nós estamos tendo que ceder um pouco, até as nossas próprias vontades, para que o aprendizado aconteça. Então, vai doer também um pouco nas famílias, porque nós vamos ter que ceder, separar esse espaço, planejar esse tempo de estudo com as crianças, mas isso vai ser bom e vai ser necessário para que eles não percam esse feeling com a escola. Rubem Alves ele tem um termo que é engraçado, não existe no dicionário, mas foi uma palavra que ele criou, né? Como um excelente escritor que ele é, que é a palavra emburrecer. E em um de seus livros, ele diz que quando nós passamos muito tempo sem contato
com o aprendizado, né? Com os meios de aprender, o nosso cérebro ele emburrece. Então, é justamente isso que a gente quer evitar nesse momento com as crianças, né? O cérebro delas precisa continuar em atividade, porque quando voltar, vai ser muito mais fácil a gente retomar o caminho do que essas crianças ficarem paradas, estagnadas e sem nenhum acesso a um conteúdo pedagógico de qualidade, né? Realmente orientado pelo professor. Então, nós precisamos desses mediadores familiares, né? Que são vocês, que é a mãe, que é o pai, que é o tio, que é quem estiver disponível para estar ajudando essas crianças nesse momento desse planejamento de estudo, né? Outra coisa interessante que eles recomendam, principalmente para as turmas de alfabetização, é que nós possamos criar um ambiente alfabetizador em casa. E aí, às vezes, a gente pensa que um ambiente alfabetizador é um... Não. E aí, eles dão algumas sugestões muito interessantes, né? A gente colocar pequenas etiquetas nos objetos da casa, na cadeira, na mesa, com nome, para que a criança possa ler aqueles nomes, né? Colocar cartazes pela casa com pequenas frases de estímulo à própria criança, para que ela possa estar lendo, né? Trocar esses cartazes a cada 15 dias, mas colocar em um lugar algo que ela possa estar lendo, estimular ela a ler tudo que foi escrito, né? O rótulo do Nescau, a embalagem do leite, a embalagem do biscoito que ela vai comer, estimular ainda que ela leia uma palavra daquilo que está escrito, mas é importante a gente fazer esse incentivo à leitura. A gente pode criar na casa um cantinho de leitura, fazer um varalzinho com um pregador de roupa e colocar textos, colocar frases, colocar palavras, colocar livrinhos que vocês tenham em casa para fazer esse estímulo de leitura de palavras, de textos pequenos, né? Os pais que puderem comprar aqueles almanaques que tenham caça-palavras e palavras cruzadas, tem uns que são próprios para essa faixa, né? São do nível fácil, super fácil. Isso ajuda muito também eles essa questão de leitura. Ou também eles dão como sugestão dar um caderninho, como se fosse um diário, para que a criança faça registro em desenho e em pequenas palavras do dia dela. Então, isso vai estimular tanto leitura quanto escrita. A criança vai estar envolvida com o lúdico, né? E vai estar num ambiente que vai favorecer essa alfabetização, que vai favorecer essa questão de leitura e de escrita, tá? Nesse nosso retorno, nós vamos retornar às nossas aulas não presenciais agora, no dia 20, na quarta-feira. E o que foi orientado às nossas professoras é que o foco é qualidade, né? Eu até coloquei essa tirinha aí que ilustra muito bem a menina dizendo: quantidade não é qualidade, meu amigo. A gente pode comer muito e estar mal alimentado. Ter muita informação e estar mal informado. Então, a minha orientação para as professoras foi que nós realmente replanejássemos o que foi ensinado nesse momento não presencial. O que importa é que os alunos aprendam. O que vai sobrar desse conteúdo, né? O que era da segunda unidade que a gente não deu conta, quando voltar o período presencial, nós vamos criar as estratégias para voltar nesses conteúdos e recolocá-los para os alunos. Mas nesse momento é um momento que a gente vai investir na qualidade da aprendizagem. É importante que o que foi ensinado, se a gente conseguir passar 1, 2, 3 conteúdos dessa unidade, ótimo, né? Maravilhoso. Mas que a gente tenha assegurado que as crianças conseguiram fazer esse processo de assimilação. Então, vocês não estranhem se a Pro for um pouco mais devagar no módulo, né? Se o foco mais vai ser leitura, interpretação de pequenos textos, a gente vai trabalhar muito com isso, porque se as crianças estiverem dominando bem essas ferramentas, quando voltar, fica muito mais tranquilo para a gente orientar o trabalho presencial. Então, nós vamos estar fazendo isso. Nem tudo que está no módulo da segunda unidade vai ser trabalhado agora, nesse momento. Outras coisas a professora vai adiantar do outro módulo, para que a gente esteja fazendo um trabalho com foco em que as crianças tenham qualidade nessa informação, né? Nós também vamos usar o Zoom. Foi até por isso que eu quis marcar a reunião com vocês, né? Para que todo mundo já tenha baixado, já tenha essa primeira experiência que algumas pessoas ainda não têm. Mas a Pro vai estar ministrando aulas pelo Zoom, para estar dando aquelas explicações, para as crianças se verem. Foi tão legal a gente se ver, né?
para as crianças interagirem, perguntar, cantar uma música junto com a Pro, fazer a oração e todo mundo ouvindo, apesar que o grupo da Prolari é maravilhoso, né? Cada dia uma hora, cada dia tem uma novidade. Mas a gente vai estar fazendo esse trabalho pelo Zoom, né? Com as crianças. As professoras vão estar agendando aí previamente com vocês e nós vamos estar fazendo esse trabalho, continuando a utilizar o YouTube e o WhatsApp. Vocês vão ver nas nossas redes sociais, nós divulgando a questão da nossa plataforma digital. E eu sentei com a equipe, nós entendemos que para o primeiro ano, nesse momento, a plataforma não vai ser um recurso viável, né? Porque eles precisam muito dessa mediação de vocês, eles são muito dependentes, né? Eles não têm autonomia para eles acessarem uma plataforma, para baixar o conteúdo deles. No caso deles, a mediação do professor é muito importante. Então, nós vamos continuar utilizando como nossa principal ferramenta o nosso grupo lá do WhatsApp, né? Porque facilita a nossa comunicação. A plataforma vai ser usada para os alunos maiores, que já têm outra maturidade, que para eles o acesso fica mais fácil, tá bom? Então, se vocês verem a gente divulgando lá, vocês ficam sabendo que não foi para vocês, porque as crianças do primeiro ano ainda precisam de um outro tipo de atendimento, tá bom? Como eu disse para vocês, nós reavaliamos o nosso planejamento do ano, né? E estabelecemos as prioridades. E prioridade para a turma de alfabetização é leitura, escrita e interpretação de texto, né? Então, é esse o foco. Nesse momento, é o que nós vamos focar com as crianças, é nesse trabalho de leitura, escrita e interpretação. As demais coisas, como eu disse, depois nós vamos estar reavaliando a forma como nós vamos introduzir para as crianças, tá? Nós vamos trabalhar as disciplinas português, matemática, ciências, história, geografia e inglês nesse momento não presencial, para dar uma aliviada no peso das crianças terem tantas disciplinas. As demais disciplinas, quando voltar, nós vamos fazer projetos didáticos, vamos estar trabalhando com o conteúdo, mas nós vamos focar nas disciplinas de peso, né? Que nesse momento realmente vai ter maior importância. Entendendo que para as turmas de alfabetização a gente vai ter muito mais aulas de português e de matemática, né? As outras disciplinas vão ter também um peso menor nesse momento para eles, porque, como eu disse, o foco para eles é a alfabetização. Então, nós vamos focar nesse objetivo, né? Para que a gente consiga conseguir com maior eficiência possível, tá? Entrega e recebimento de atividades extras vai ser entregue quinzenalmente na escola, para aqueles pais que não podem fazer impressão, tá? Então, a gente vai marcar o dia. Nessa sexta-feira agora, começa a aula dia 20, dia 23 a gente vai entregar as atividades da quinzena, tá? Então, aquele pai que não pode imprimir, vai lá na escola na sexta-feira para pegar as atividades. O que eu peço para vocês? Gente, vão tentar ir no dia, porque a escola também está funcionando com um número reduzido de funcionários ali de secretaria, né? Eu mesmo estou trabalhando muito mais em casa do que indo à escola. Só que nesses dias que eu marco com vocês, eu vou e eu disponibilizo uma professora, peço uma das professoras para ir para entregar o material. Quando vocês deixam para ir no outro dia, a gente tumultua a secretaria, né? O trabalho das meninas lá acaba ficando tumultuado, porque toda hora tem que parar para entregar algo com o pai. Então, eu peço a vocês, assim, a gente sempre disponibiliza o dia todo, de manhã e tarde, para que vocês encontrem um horáriozinho e vão lá fazer essa retirada. E nós vamos solicitar também a devolução de algumas atividades, tá? No primeiro ano, a avaliação é semestral, como na educação infantil. Então, a Prolari já vai estar passando algumas atividades que ela vai precisar avaliar como foi a escrita dessa criança, vai estar solicitando a leitura para ela estar avaliando em que processo de leitura que as crianças estão, né? Porque nesse segundo momento a gente faz aquela avaliação mesmo de como está a aprendizagem até o momento, para ver como nós vamos continuar, tá bom? Essa é a nossa segunda unidade. Como o nosso calendário bagunçou todo, né? Aquele calendário bonito que a gente entregou no início do ano, infelizmente não vai ter mais valia. Então, eu estou colocando aí para vocês estarem acompanhando. A segunda unidade começa no dia 20 e vai terminar no dia 31/7, né? A gente vai encerrar a segunda unidade. E os nossos horários de aula vão ser de 14 às 17. Já dizendo para vocês que também é uma recomendação do Conselho Nacional de Educação, que a gente não fique às 4 horas com as crianças,
né? Até porque tem criança que precisa de um tempo a mais para concluir as atividades, tá? Então, não estranhe, a Prolarísia não vai fazer mais pausa para o lanche, viu, Prolari? Nós vamos seguir, ela vai postar as aulinhas dela, o que ela tiver de postar do conteúdo, a partir das 14, e a gente encerra às 17 horas, tá bom? Sabendo que elas vão estar ali, a prova vai estar ali disponível para estar tirando as dúvidas de vocês até às 5, como sempre tem feito. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo ok? Certo. Eu vou deixar um tempo aberto, tá? Para que vocês possam perguntar, tiver algo para perguntar. E um convite a vocês a participar das nossas lives. A nossa editora está fazendo um investimento muito legal, que é contratando bons profissionais para estar nos ajudando, nos dando esse amparo psicológico que a gente está precisando nesse momento de isolamento social. Semana passada, nós tivemos uma live com a doutora Ana Escobar, que trabalha no programa Bem-Estar, e foi muito legal, ela tirou muitas dúvidas. É uma live em que a gente pode enviar as perguntas e ela vai respondendo ali. Lógico que não consegue responder todo mundo, mas às vezes a dúvida de um é da maioria. Eu tenho participado e tenho amado. E amanhã a gente vai ter uma live às 18 horas com o Dr. Jairo Bal. Ele também é médico do programa Bem-Estar, consultor, né? E ele vai trabalhar com o tema Nova Rotina Social em Tempos de Pandemia. Eu vou colocar o link no grupo, como eu sempre coloco. Os dados, se no horário não der para vocês assistirem, não tem problema, porque fica gravado, então vocês podem entrar no link depois e assistir no tempo que vocês tiverem. Mas é muito legal essa participação de vocês nas nossas lives, tem ajudado bastante. Para finalizar esse momento meu de fala, e aí eu vou deixar para que vocês possam falar um pouquinho, eu quero terminar com esse texto de Rubem Alves. Eu gosto muito dele e acho as colocações dele fantásticas. E esse é o prefácio de um dos livros dele. E ele diz que ostra feliz não faz pérola. A ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: preciso envolver essa areia pontuda que me machuca com uma esfera lisa que lhe tire as pontas. Ostras felizes não fazem pérolas. Pessoas felizes não sentem necessidade de criar. O ato criador, seja na ciência ou na arte, surge sempre de uma dor. Não é preciso que seja uma dor doída, porque a dor aparece como aquela coceira que tem nome de curiosidade. Esse livro está cheio de areias pontudas que me machucaram. Para me livrar da dor, eu escrevi. Esse momento de pandemia pode nos ensinar isso, né? Esse momento de dor que certamente nós estamos sofrendo, né? Uns em proporção maior, outros em proporção menor, mas nós podemos aprender a extrair o melhor desse momento e a produzir pérolas e a descobrir novas formas de fazer coisas que nós fazíamos antes, né? Sem pensar, sem refletir. Então, nós podemos escolher se o nosso olhar diante da situação vai ser otimista ou vai ser um olhar pessimista, né? Como nós vamos reagir diante desse grão de areia que está nos inquietando, que está nos deixando numa situação de desconforto. Então, eu desejo que nós saiamos dessa o mais rápido possível. Peço a Deus que esteja presente em cada lar, com cada criança. Como eu falei no início, quem não pode escutar, eu estou com muita saudade das crianças, gente. Ir na escola e não ter criança é horrível. A gente vê que a escola é como se tivesse sem alma, né? A gente sente falta do sorriso, a gente sente falta das travessuras, do aconchego deles. Então, eu tenho pedido muito a Deus que tudo isso passe logo, que nós possamos ficar bem, certo? O nosso chat está aberto. Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para fazer as colocações de vocês. Nós temos mais 10 minutinhos aí que o Zoom nos concedeu. E aí a gente vai estar utilizando esse momento para a fala de vocês, ok? Resma, vai usar o Zoom para
o primeiro ano também ou só para os anos mais avançados? A gente vai usar para o primeiro ano também, em menor quantidade, sabe, Lili? A prova é marcar uma vez na semana. Vamos marcar uma aulinha pelo Zoom. Então, eu estou perguntando porque eu já uso o Zoom, né, para dar minhas aulas. Só que eu estou perguntando que como aqui são 2, eu vou ter que baixar em 2 aparelhos. Ah, sim, Lili, a gente vai usar, mas possivelmente não vai ser, pode ser que conhecida, né? De ter a professora de Vicente usando e a de Helena também. Mas é melhor me prevenir e baixar em 2. Isso, é melhor. A gente vai usar assim, pelo menos uma vez na semana, para isso, né? Para que as crianças possam se ver, possam falar, possam interagir, tirar dúvidas. As aulas que a pró precisar dar uma explicação mais profunda para eles, aí pelo Zoom facilita, porque eles podem perguntar em tempo real, ela pode acompanhar. Até eles quererem fazer, Risla, porque não sei se é um problema meu, mas tem hora que eles não querem fazer. E eu fico me perguntando, meu Deus, será que na escola eles faziam isso também? Responde aí, Prolari. Eu passei outro dia aqui, um mau bocado, que até eu aluguei a coitada da Larísia aqui no privado. E eu falei, Larísia, minha filha vai perder de ano, porque eu vou desistir, eu vou tirar ela. Eu não vou fazer, porque faz birra, finge que não sabe, não quer fazer. Aí na hora que vai começar a aula, deita pra dormir. Eu falei, não, gente, eu tô errando em alguma... Eu errei em alguma coisa. Eu tô errando em alguma coisa, eu não sei. Com os pais é sempre mais difícil mesmo, viu, Lili? É sempre mais difícil. Essa mulher foi difícil, viu? Foi difícil com essa mulher. Tive que ligar para Helena, conversar com a Helena, pedir a Helena, pelo amor de Deus, Helena, ajude a sua mãe. Menina, os meninos com a personalidade forte. Ninguém sabe de quem herdou. Não sei. Aqui em casa tem um problema com questão de horário. Porque, assim, geralmente dá o horário dele fazer a live, ele não quer, fica dando a pirraça, aí Marivaldo aqui se chateia, aqui, porque a escola vai começar a aula, tem que estar, não está lá na própria escola, mas está aqui, a aula continua da mesma forma. Então eu acho que... Há essa dificuldade, né? De ele estar estudando como se fosse na escola. Mas eu uma dica legal para vocês. Fala. Na escola, quando eles chegam, a gente coloca uma rotina para eles, do menor ao maior. Eles sabem o que vai acontecer. E foi até uma orientação da pediatra, a doutora Ana Escobar, na live passada, ela falou: crie uma rotina visível para a criança. Não precisa ser uma rotina linda, não. Pega um papel ofício e escreva. Você acorda tal hora é a hora de brincar com os brinquedos, tal hora é a hora de você assistir televisão e tal hora é a hora da escola. Cola na parede e coloca a criança para acompanhar. Porque na hora que ela fizer birra, você vai mostrar, agora está na hora do seu estudo, está na hora de você estudar. E aí, se você não estudar, você vai perder o horário da televisão, você vai perder o horário de jogar no celular. E, assim, a gente faz essas barganhas com eles na escola também, porque tem dia que eles não querem fazer o que eles querem, né? Acham que eles podem dominar a aula, então é a mesma coisa. Então, aí a gente usa, tudo bem, você não vai fazer, mas você também não vai para o recreio, não vai para a aula do tio Chocotela, né? Não vai para a próxima programação da escola. E a gente vai dialogando com eles e vai conseguindo. Vai ter dias que vai ser difícil. Porque pense você adulto, tem dias que eu acordo e falo, eu não queria fazer nada hoje. Né? Imagine eles, crianças, né? Vão ter essas dificuldades também. Então fica aí a dica, coloque a rotina visível para eles, para que eles possam acompanhar e entender que tem o tempo da escola também, mesmo estando em isolamento social. Mais alguém quer perguntar? Estou vendo a mãozinha de Tayla me dando tchau. Tchau, Tayla! Alguém falou? Deixa eu perguntar uma coisa aí. Ô, Reisa, boa noite. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado e tem algum posicionamento do prefeito em relação à data específica de retorno das aulas presenciais? Então, Cadu, é uma situação muito difícil. Não vai haver ninguém que vai conseguir prever
com precisão esse retorno às aulas. Um estudo que está sendo feito, né, de um outro país sobre o nosso país, né, sobre a situação do nosso país, diz que talvez será possível em meados de julho para agosto que as aulas presenciais voltem. Mas isso também depende de região para região, porque, por exemplo, em alguns lugares os casos estão lá em cima, então pode ser que nesses locais vão demorar mais. Inclusive, o Conselho Nacional de Educação disse isso, né? Que possivelmente não vai haver uma deliberação geral, que vai haver um estudo de cada município, de cada estado, para que, de acordo com a sua realidade, esse volta às aulas aconteça, mas que aconteça de forma segura. A gente vai ter que tomar algumas medidas, talvez no primeiro momento, logo que voltar, fazer uma alternância de alunos, até que tudo realmente volte ao normal. Mas digamos que, assim, o posicionamento de quem está estudando a pandemia é esse. É que em meados de julho para agosto, possa ser que as aulas presenciais voltem. Pode falar, Lili. Eu, por exemplo, eu não tenho, apesar de ser muito incômodo, não descartando que é incômodo, não tô feliz de estar sem trabalhar, não tô feliz das crianças estarem o tempo todo trancadas em casa, mas eu não tenho pressa, sabe? Principalmente escola. Porque eu vi alguns vídeos, inclusive de aula de balé, que é a minha área, com as crianças pequenas com máscara, um aqui, um aqui. Talvez isso seja uma realidade em alguns estados que têm uma outra consciência, mas eu não vejo que aqui na Bahia, em Canavieiras, o comportamento que eu conheço dos meus alunos, o comportamento que eu conheço dos meus filhos, eu não vejo condição de, no momento, ficar crescente os casos, né, de colocar essas crianças que eu sei que elas não vão seguir. Eu vejo pelos meus filhos aqui, é uma labuta diária para lavar a mão, eu fico fiscalizando como lava essa mão, porque uma coisa é você colocar a mão debaixo da torneira, fazer assim com sabão e sair. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é você lavar a mão de verdade, outra coisa é você não botar a mão na boca, você não cortar o nariz. Eu tenho rinite, meus filhos têm rinite. Lili. Como é que você fala para não coce o nariz? Não, é muito difícil, muito. Só retomando assim, que a gente sabe que da preocupação de muitos pais, talvez como o Tadeu disse que não precisa da reunião, vocês não precisam se preocupar, porque quando o período presencial voltar, a escola vai se organizar para dar o suporte que os filhos de vocês precisam. Então, a gente vai ampliar a carga horária de aula, eles vão estudar mais, né, do que o horário normal. A gente vai trabalhar em sábados, a gente vai adentrar dezembro, a gente vai adentrar janeiro, se preciso for. Então, assim, vocês não precisam ter essa preocupação em relação a isso, porque quando voltar o período presencial, aí a gente vai apresentar o plano para vocês. Porque também não tem como a gente apresentar um plano agora, se a gente não sabe nem quando vai voltar, né? Então, quando voltar, a escola vai reunir com vocês e falar, gente, ó, o calendário vai... Nós cumprimos tanto dessa carga horária não presencial, agora vai ser dessa forma, eles vão estudar até tal hora, esse sábado vai ter aula, dezembro nós vamos trabalhar até tal mês, janeiro vai ter aula até tal dia, vai ter uma parada. Então, a gente vai trazer para vocês isso, né? Esse planejamento para que as coisas, como elas vão acontecer. Então, realmente não se preocupem em relação a isso, porque nós vamos voltar trazendo para vocês soluções, tá bom? Ó, pessoal, nossa reunião só tem 1 minuto. Vocês sabem, ela vai encerrar, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu vou estar colocando, até disponibilizando o slide lá no grupo, para que quem não conseguiu acompanhar tudo pode abrir, pode estar dando uma olhada. Eu também estou à disposição, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta que não deu para ser feito aqui, pode entrar no meu privado, pode perguntar, que eu respondo super tranquilamente, tá bom? Foi muito bom ter vocês, dá um cheiro nessas crianças maravilhosas e fala que ProReza está morrendo de saudade, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tá bom, um abraço, boa noite a bom todos. trabalho. Boa noite. Boa noite. Agora é para outra reunião, 19 horas. Isso.